Seu direito de ser rico. O caminho para as riquezas. Sobre o Dr. Joseph Murphy. Vida plena, feliz e próspera. Por que se contentar com apenas o suficiente para circular quando você pode desfrutar das riquezas do infinito? Neste livro, você aprenderá a fazer amizade com o dinheiro e sempre terá um excedente. Seu desejo de ser rico é um desejo de uma vida mais plena, mais feliz e mais maravilhosa. É um desejo cósmico. É bom, muito bom. Ao ler este capítulo, você provavelmente está dizendo: quero mais dinheiro. Sou digno de um salário mais alto do que estou recebendo. É seu direito de ser rico. Você está aqui para levar uma vida abundante, para ser feliz, radiante e livre. Você deve, portanto, ter todo o dinheiro necessário para liderar uma. Não há virtude na pobreza, este último é uma doença mental. Deve ser abolido da face da terra. Você está aqui para crescer, expandir e se desenvolver, espiritual, mental e materialmente. Você tem o direito inalienável de se desenvolver plenamente e se expressar em todas as linhas. Você deve cercar-se de beleza e luxo. Comece a ver o dinheiro em seu verdadeiro significado, como símbolo de troca. Significa para você a liberdade da necessidade, significa beleza, luxo, abundância, como também refinamento. Seu direito de ser rico. Eu acredito que a maioria das pessoas são inadequadamente compensadas. Uma das razões pelas quais muitas pessoas não têm mais dinheiro é que elas o condenam silenciosamente ou abertamente. Eles se referem ao dinheiro como lucro imundo, ou acreditam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, etc. Outra razão pela qual eles não prosperam é que eles têm um sentimento subconsciente e sorrateiro de que há alguma virtude na pobreza. Esse padrão subconsciente pode ser devido ao treinamento da primeira infância, superstição ou pode ser baseado em uma falsa interpretação das escrituras. Não há virtude na pobreza, é uma doença como qualquer outra doença mental. Se você estivesse fisicamente doente, pensaria que havia algo errado com você, você procuraria ajuda, ou faria algo sobre a condição imediatamente. Da mesma forma, se você não tem dinheiro circulando constantemente em sua vida, há algo radicalmente errado com você. O dinheiro é apenas um símbolo, ele assumiu muitas formas como meio de troca ao longo dos séculos, como sal, contas ou várias bugigangas. Nos primeiros tempos, a riqueza do homem era determinada pelo número de ovelhas ou bois que ele possuía. É muito mais conveniente preencher um cheque do que carregar algumas ovelhas com você para pagar suas contas. Deus não quer que você viva em uma choupana ou passe fome. Deus quer que você seja feliz, próspero e bem-sucedido. Deus é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, quer ele faça uma estrela ou um cosmos. Você pode querer fazer uma viagem ao redor do mundo, estudar arte em países estrangeiros, ir para a faculdade ou enviar seus filhos para uma escola superior. Você certamente deseja criar seus filhos em ambientes encantadores, para que aprendam a apreciar a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. Você nasceu para vencer, vencer, vencer todas as dificuldades e ter todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas. Se houver falta financeira em sua vida, faça algo a respeito. Afaste-se imediatamente de todas as crenças supersticiosas sobre dinheiro. Nunca considere o dinheiro como mau ou imundo. Se você fizer isso, você faz com que ele pegue asas para voar para longe de você. Lembre-se de que você perde o que condena. Suponha, por exemplo, que você encontrou ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no solo. Você pronunciaria essas coisas como mas. Deus declarou todas as coisas boas. O mal vem do entendimento obscurecido do homem, de sua mente não iluminada, de sua falsa interpretação da vida e de seu mau uso do poder divino. Urânio, chumbo ou algum outro metal poderia ter sido usado como meio de troca. Usamos notas de papel, cheques, etc. Certamente o pedaço de papel não é mau, nem o cheque. Os físicos como também outros cientistas sabem hoje que a única diferença entre os metais é o número e a taxa de movimento dos elétrons que giram em torno de um núcleo central. Eles agora estão transformando um metal em outro através de um bombardeio dos átomos no poderoso ciclotron. O ouro sob certas condições torna-se mercúrio. Falta pouco para que ouro, prata e outros metais sejam produzidos sinteticamente no laboratório químico. Não consigo imaginar ver nada de mal em elétrons, nêutrons, prótons e isótopos.
O pedaço de papel em seu bolso é composto de elétrons e prótons dispostos de forma diferente, seu número e velocidade de movimento são diferentes, essa é a única maneira pela qual o papel difere da prata em seu bolso. Algumas pessoas dirão: "Oh, as pessoas matam por dinheiro. Eles roubam por dinheiro." Isto tem sido associado a inúmeros crimes, mas isso não a torna má. Qualquer um pode dar a outra pessoa $50 para matar alguém, eles usaram mal o dinheiro para usá-lo para um propósito destrutivo. Você pode usar a eletricidade para matar alguém ou para iluminar a casa. Você pode usar água para matar a sede do bebê, ou usá-la para afogar a criança. Você pode usar o fogo para aquecer a criança ou queimá-la até a morte. Outra ilustração seria se você trouxesse um pouco de terra do seu jardim e a colocasse em sua xícara de café para o café da manhã, esse seria o seu mal, contudo a terra não é má, nem o café. O solo está mal colocado, pertence ao seu jardim. Da mesma forma, se uma agulha estivesse enfiada em seu polegar, seria seu mal, a agulha ou alfinete pertence à almofada do alfinete, não ao seu polegar. É útil e bom como instrumento, uma ferramenta para costurar. Sabemos que as forças ou os elementos da natureza não são maus, depende do nosso uso deles, quer nos abençoem ou nos machuquem. Um homem me disse uma vez: "Estou quebrado. Eu não gosto de dinheiro, é a raiz de todo mal." O amor ao dinheiro, com exclusão de tudo o mais, fará com que você fique desequilibrado e realmente desequilibrado. Você está aqui para usar seu poder ou autoridade com sabedoria. Alguns homens anseiam pelo poder, outros anseiam por dinheiro. Se você colocar seu coração no dinheiro e disser: "Isso é tudo que eu quero. Vou dar toda a minha atenção para acumular dinheiro, nada mais importa", você pode ganhar dinheiro e obter uma fortuna, mas esqueceu que está aqui para levar uma vida equilibrada. O homem não vive só de pão. Por exemplo, se você pertence a algum culto ou grupo religioso e se torna fanático por isso, excluindo-se de seus amigos, sociedade e atividades sociais, você ficará desequilibrado, inibido, frustrado também. A natureza insiste em um equilíbrio. Se todo o seu tempo for dedicado a coisas e posses externas, você se sentirá faminto por paz de espírito, harmonia, amor, alegria ou saúde perfeita. Você descobrirá que não pode comprar nada que seja real. Você pode acumular uma fortuna ou ter milhões de dólares, isso não é mal ou ruim. O amor ao dinheiro, com exclusão de tudo o mais, resulta em frustração, decepção e também desilusão. Nesse sentido, é a raiz do seu mal. Ao fazer do dinheiro seu único objetivo, você simplesmente fez uma escolha errada. Você pensou que era tudo o que queria, mas descobriu depois de todos os seus esforços que não era apenas o dinheiro que você precisava. O que você realmente desejava era um lugar verdadeiro, paz de espírito, com abundância. Você poderia ter milhões ou muitos milhões, se os quisesse, mas ainda assim ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e expressão divina. Todo mundo quer dinheiro suficiente, não apenas o suficiente para todos. Certamente aqueles que querem abundância e de sobra, ele deveria tê-lo. Os impulsos, desejos e impulsos que temos por comida, roupas, lares, melhores meios de transporte, expressão, procriação, abundância são todos dados por Deus, divinos e bons. No entanto, podemos direcionar mal esses impulsos, desejos e impulsos, resultando em experiências más ou negativas em nossas vidas. O homem não tem uma natureza má, não há natureza má em você, é Deus, a sabedoria universal, ou vida buscando expressão através de você. Por exemplo, um menino quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro suficiente. Ele vê outros meninos da vizinhança indo para a faculdade e a universidade, seu desejo aumenta. Ele diz a si mesmo: "Eu também quero educação." Tal jovem pode roubar ou desviar dinheiro com o propósito de ir para a faculdade. O desejo de ir para a faculdade era basicamente e fundamentalmente bom. Ele desviou esse desejo ou impulso violando as leis da sociedade, a lei cósmica da harmonia ou a regra de ouro, então ele se encontra em apuros. No entanto, se este menino conhecesse as leis da mente e sua capacidade inqualificável através do uso do poder espiritual para ir para a faculdade, ele estaria livre e não na cadeia. Quem o colocou na cadeia? Ele se colocou lá. O policial que o trancou na prisão foi um instrumento das leis feitas pelo homem que ele violou. Ele primeiro se aprisionou em sua mente roubando e ferindo os outros. Seguiram-se o medo e a consciência de culpa, esta é a prisão da mente, seguida pelas paredes da prisão feitas de tijolos e pedras.
O dinheiro é um símbolo da opulência, beleza, refinamento e abundância de Deus. Deve ser usado com sabedoria, judiciosa e construtivamente para abençoar a humanidade de inúmeras maneiras. É apenas um símbolo da saúde econômica da nação. Quando seu sangue está circulando livremente, você está saudável. Quando o dinheiro está circulando livremente em sua vida, você está economicamente saudável. Quando as pessoas começam a acumular dinheiro, a guardá-lo em caixas de lata ou a ficar carregadas de medo, há uma doença econômica. O crash de 1929 foi um pânico psicológico. Era o medo tomando conta das mentes das pessoas em todos os lugares. Era uma espécie de feitiço negativo e hipnótico. Você está vivendo em um mundo subjetivo e objetivo. Você não deve negligenciar o alimento espiritual, como paz de espírito, amor, beleza, harmonia, alegria e riso. O conhecimento do poder espiritual é o meio para o caminho real para as riquezas de todos os tipos, seja seu desejo espiritual, mental ou material. O aluno do Leis da Mente, ou o estudante do princípio espiritual, acredita e sabe absolutamente que, independentemente da situação econômica, flutuação do mercado de ações, depressão, greves, guerra ou outras condições e circunstâncias, ele sempre será amplamente suprido, independentemente da forma de dinheiro. Pode levar. A razão para isso é que ele permanece na consciência da riqueza. O estudante convenceu-se em sua mente de que a riqueza está sempre fluindo livremente em sua vida e que há sempre uma riqueza é um estado de consciência, é uma mente condicionada ao suprimento divino sempre fluindo. O pensador científico vê o dinheiro ou a riqueza como a maré, ou seja, sai, mas sempre volta. As marés nunca falham, nem o suprimento do homem quando ele confia em uma presença onipresente incansável, imutável e imortal que flui incessantemente. O homem que conhece o funcionamento da mente subconsciente nunca está, portanto, preocupado com a situação econômica, pânico no mercado de ações, desvalorização ou inflação da moeda, pois permanece na consciência do suprimento eterno de Deus. Tal homem é sempre suprido e vigiado por uma presença de sombra. Eis as aves do céu, porque não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, no entanto, seu Pai Celestial os alimenta. Você não é muito melhor do que eles. Excedente divino. Se houvesse uma guerra amanhã para tornar sem valor todas as posses atuais do estudante, como fizeram os marcos alemães após a Primeira Guerra Mundial, ele ainda atrairia riqueza. Ele seria cuidado, independentemente da forma da nova moeda. À medida que você comunga conscientemente com a presença divina, reivindicando e sabendo que ela o conduz e guia em todos os seus caminhos, que é uma lâmpada para seus pés e uma luz em seu caminho, você será divinamente próspero e sustentado além de seus sonhos mais loucos. Aqui está uma maneira simples de impressionar sua mente subconsciente com a ideia de suprimento ou riqueza constante. Acalme as rodas de sua mente. Relaxar. Solte. Imobilize a atenção. Entre em um estado mental sonolento e meditativo. Isso reduz o esforço ao mínimo. Então, de forma silenciosa, relaxada e passiva, reflita sobre as seguintes verdades simples. Pergunte a si mesmo de onde vêm as ideias. De onde vem a riqueza? De onde você veio? De onde vieram seu cérebro e sua mente? Você será levado de volta à fonte única. Você se encontra em uma base espiritual de trabalho agora. Não será mais um insulto à sua inteligência perceber que a riqueza é um estado de espírito. Tome esta pequena frase, repita-o lentamente 4 ou 5 minutos 3 ou 4 vezes ao dia calmamente para si mesmo, principalmente antes de dormir. O dinheiro está sempre circulando livremente em minha vida, e sempre há um excedente divino. Ao fazer isso regular e sistematicamente, a ideia de riqueza será transmitida à sua mente mais profunda e você desenvolverá uma consciência de riqueza. Ocioso, a repetição mecânica não terá sucesso. Na construção da consciência da riqueza, comece a sentir a verdade do que você afirma. Você sabe o que está fazendo e por que está fazendo isso. Você sabe que seu eu mais profundo responde ao que você conscientemente aceita como verdade. No início, as pessoas que estão em dificuldades financeiras não obtêm resultados com afirmações como: sou rico, sou próspero, sou bem-sucedido. Tais declarações podem fazer com que suas condições piorem. A razão é que a mente subconsciente só aceitará a dominante de duas ideias, ou o humor ou sentimento dominante. Quando eles dizem, eu sou próspero, seu sentimento de falta é maior, e algo dentro deles diz: não, você não é próspero, você está falido.
O sentimento de falta é dominante, de modo que cada afirmação evoca o humor de falta, e mais falta se torna deles. A maneira de superar isso para iniciantes é afirmar o que a mente consciente e subconsciente concordam, então não haverá contradição. Nossa mente subconsciente aceita nossas crenças, sentimentos, convicções e o que conscientemente aceitamos como verdade. Um homem poderia engajar a cooperação de sua mente subconsciente dizendo: estou prosperando a cada dia. Estou crescendo em riqueza e sabedoria a cada dia. Todos os dias minha riqueza está se multiplicando. Estou avançando, crescendo e avançando financeiramente. Estas com outras declarações semelhantes não criariam nenhum conflito na mente. Por exemplo, se um vendedor tem apenas 10 centavos no bolso, ele poderia facilmente concordar que poderia ter mais amanhã. Se ele vendeu um par de sapatos amanhã, não há nada dentro dele que diga que suas vendas não poderiam aumentar. Ele poderia usar declarações como: minhas vendas estão aumentando a cada dia. Estou avançando e avançando. Ele descobriria que isso seria bom psicologicamente e aceitável para sua mente. Eles produziriam frutos desejáveis. Os estudantes espiritualmente avançados que silenciosamente, com conhecimento e sentimento dizem: sou próspero, sou bem-sucedido, sou rico, também obtêm resultados maravilhosos. Porque isso seria verdade. Quando pensam, sentem ou dizem: sou próspero, querem dizer que Deus é todo suprimento ou riquezas infinitas, e o que é verdade para Deus é verdade para ele. Quando eles dizem: eu sou rico, eles sabem que Deus é o suprimento infinito, o tesouro inesgotável, e o que é verdade de Deus é, portanto, verdade deles, pois Deus está dentro deles. Muitos homens obtêm resultados maravilhosos concentrando-se em 3 ideias abstratas, como saúde, riqueza e sucesso. A saúde é uma realidade divina ou qualidade de Deus. A riqueza é de Deus, é eterno como também infinito. O sucesso é de Deus, Deus é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. A maneira como eles produzem resultados notáveis é ficar diante de um espelho enquanto se barbeiam, repetindo por 5 ou 10 minutos: saúde, riqueza e sucesso. Eles não dizem eu sou saudável, ou eu sou bem-sucedido, eles não criam oposição em suas mentes. Eles são calmos e relaxados, quando a mente é receptiva e passiva. Nesse momento, eles repetem essas palavras. Seguem-se resultados surpreendentes. Tudo o que eles estão fazendo é se identificar com verdades que são eternas, imutáveis e atemporais. Você pode desenvolver uma consciência de riqueza. Coloque em prática os princípios enunciados e elaborados neste livro. Seu antigo deserto se alegrara em florescer como a rosa. Trabalhei com um menino na Austrália há muitos anos que queria se tornar médico e cirurgião, mas não tinha dinheiro, nem tinha se formado no ensino médio. Para as despesas, ele costumava limpar consultórios médicos, lavar janelas e fazer pequenos reparos. Ele me disse que todas as noites, quando ia dormir, costumava ver um diploma na parede com seu nome em letras grandes e em negrito. Costumava limpar e ilustrar os diplomas no prédio médico onde trabalhava, não foi difícil para ele gravar o diploma em sua mente e desenvolvê-lo lá. Não sei por quanto tempo ele continuou esta imagem, mas deve ter sido por alguns meses. Os resultados seguiram enquanto ele persistia. Um dos médicos gostou muito desse menino e, depois de treiná-lo na arte de esterilizar instrumentos, aplicar injeções hipodérmicas, além de outros trabalhos diversos de primeiros socorros, tornou-se assistente técnico em seu consultório. O médico o mandou para o ensino médio e também para a faculdade às suas próprias custas. Hoje este homem é um médico proeminente em Montreal, Canadá. Ele teve um sonho, uma imagem clara em sua mente. Sua riqueza estava em sua mente. Riqueza é sua ideia, desejo, talento, ânsia de serviço, capacidade de dar à humanidade, sua capacidade de ser útil à sociedade, com seu amor pela humanidade em geral. Este jovem operou uma grande lei inconscientemente. Troward diz: tendo visto o fim, você quis os meios para a realização do fim. O fim no caso desse menino era ser médico. Imaginar, ver e sentir a realidade de ser médico agora, viver com essa ideia, sustenta-la, alimenta-la e amá-la até que através de sua imaginação penetrou nas camadas do subconsciente, tornou-se uma convicção e abriu o caminho. Caminho para a realização de seus sonhos. Ele poderia ter dito: eu não tenho educação. Eu não conheço as pessoas certas. Estou velho demais para ir à escola agora. Não tenho dinheiro, levaria anos, e não sou inteligente. Ele seria então espancado antes de começar.
Sua riqueza estava no uso do poder espiritual dentro dele que respondia ao seu pensamento. O meio ou a maneira pela qual nossa oração é respondida está sempre escondido de nós, exceto que ocasionalmente podemos perceber intuitivamente uma parte do processo. Meus caminhos estão além de serem descobertos. Os caminhos não são conhecidos. A única coisa que uma pessoa tem que fazer é imaginar aceitar o fim em sua mente, mas deixar sua realização para a sabedoria subjetiva universal e penetrante contida em seu interior. Frequentemente se faz a pergunta: o que devo fazer depois de meditar no final, aceitar meu desejo na consciência? A resposta é simples: você será compelido a fazer o que for necessário para a realização do seu ideal. A lei do subconsciente é a compulsão. A lei da vida é ação e reação. O que fazemos é a resposta automática aos nossos movimentos internos da mente, sentimento interior e convicção. Há alguns meses, ao adormecer, imaginei que estava lendo um dos meus livros mais populares, Magia da Fé, em francês. Comecei a perceber isto é, imagine este livro indo para todas as nações de língua francesa. Durante várias semanas fiz isso todas as noites, adormecendo com a imaginária edição francesa de Magic of Faith em minhas mãos. Pouco antes do Natal de 1954, recebi uma carta de um importante editor em Paris, França, anexando um contrato redigido, com um pedido apenas para minha assinatura, dando-lhe permissão para publicar e promover no exterior a edição francesa de Magic of Faith, para todos os países francófonos. Você pode me perguntar o que eu fiz sobre a publicação deste livro após a oração. Eu teria que dizer: nada. A sabedoria subjetiva assumiu o controle e fez acontecer à sua maneira, que era uma maneira muito melhor do que qualquer método que eu pudesse inventar conscientemente. Todos os nossos movimentos e ações externos seguem os movimentos internos da mente. A ação interna precede toda a ação externa. Quaisquer que sejam os passos que você dê fisicamente, ou o que você parece fazer objetivamente, tudo fará parte de um padrão que você foi obrigado a cumprir. Aceitar o fim administra os meios para a realização do fim. Acredite que você o tem agora, você o receberá. Devemos parar de negar o nosso bem. Perceba que a única coisa que nos impede das riquezas que estão ao nosso redor é nossa atitude mental, ou a maneira como olhamos para Deus, a vida e, na verdade, o mundo em geral. Saiba, acredite e haja na suposição positiva de que não há razão para que você não possa ter, ser ou fazer o que deseja realizar através das grandes leis de Deus. Seu conhecimento de como sua mente funciona é seu salvador e redentor. Pensamento e sentimento são o seu destino. Você possui tudo por direito de consciência. A consciência da saúde produz saúde, a consciência da riqueza produz riqueza. O mundo parece negar ou se opor ao que você ora, seus sentidos às vezes zombam e riem de você. Se você disser ao seu amigo que está abrindo um novo negócio para si mesmo, ele poderá dar-lhe todas as razões pelas quais você está fadado ao fracasso. Se você é suscetível ao feitiço hipnótico dele, ele pode incutir medo do fracasso em sua mente. À medida que você se torna consciente do poder espiritual que é uno e indivisível, que responde ao seu pensamento, você rejeitará a escuridão e a ignorância do mundo. Você saberá que possui todo o equipamento, poder e conhecimento para ter sucesso. Para caminhar na estrada real das riquezas, você não deve colocar obstáculos no caminho dos outros, nem você deve ter ciúmes ou inveja dos outros. Na verdade, quando você alimenta esses estados mentais negativos, você está ferindo a si mesmo, porque você está pensando e sentindo isso. A sugestão, como disse Kimbe, você dá a outro, você está dando a si mesmo. Esta é a razão pela qual a lei da regra de ouro é uma lei cósmica, divina. Tenho certeza de que você já ouviu homens dizerem: esse sujeito tem uma raquete. Ele é um bandido. Ele está recebendo dinheiro desonestamente. Ele é um farsante. Eu o conheci quando ele não tinha nada. Ele é desonesto, ladrão e vigarista. Se você analisar o homem que fala assim, geralmente ele está passando necessidade ou sofrendo de alguma doença financeira ou física. Talvez seus ex-colegas de faculdade tenham subido a escada do sucesso e o superado, agora ele está amargo e com inveja de seu progresso. Em muitos casos, esta é a causa de sua queda. Pensar negativamente nesses colegas, ou condenar sua riqueza, faz com que a riqueza e a prosperidade pela qual ele está orando desapareçam e fujam. Ele está condenando as coisas pelas quais está orando. Ele está orando de duas maneiras. Por um lado, ele está dizendo: Deus está me fazendo prosperar.
Na próxima respiração, silenciosamente ou audivelmente, ele está dizendo: eu me ressinto da riqueza desse sujeito. Sempre faça questão de abençoar a outra pessoa, regozije-se com sua prosperidade e sucesso. Quando você faz isso, você abençoa e prospera a si mesmo. Se você for ao banco e vir seu concorrente do outro lado da rua depositar 20 vezes mais do que você, ou você o vir depositar $10.000, regozije-se e fique extremamente feliz ao ver a abundância de Deus sendo manifestada através de um de seus filhos. Você está então abençoando e exaltando o que você está orando. O que você abençoa, você multiplica. O que você condena, você perde. Se você está trabalhando em uma grande organização, onde pensa silenciosamente e se ressente do fato de ser mal pago, de não ser apreciado ou de merecer mais dinheiro e maior reconhecimento, está subconscientemente cortando seus laços com essa organização. Você está colocando uma lei em movimento, então o superintendente ou gerente lhe diz: temos que deixar você ir. Você se despediu. O gerente era simplesmente o instrumento através do qual seu próprio estado mental negativo era confirmado. Em outras palavras, ele era um mensageiro dizendo a você o que você concebia como verdade sobre si mesmo. Foi um exemplo da lei da ação e reação. A ação foi o movimento interno de sua mente, a reação foi a resposta do mundo exterior para se conformar ao seu pensamento interior. Talvez ao ler isso, você esteja pensando em alguém que prosperou financeiramente tirando vantagem de outros, defraudando-os, vendendo-lhes investimentos insalubres em propriedades, etc. A resposta para isso é óbvia, porque se roubamos, trapaceamos ou defraudamos os outros, fazemos o mesmo a nós mesmos. Na realidade, neste caso, estamos realmente ferindo ou roubando de nós mesmos. Em primeiro lugar, estamos em um estado de espírito de carência, o que certamente atrairá a perda para nós. A perda pode vir de muitas maneiras, pode vir em perda de saúde, prestígio, paz de espírito, status social, doença em casa ou nos negócios. Pode não necessariamente vir em perda de dinheiro. Não devemos ser míopes e pensar que a perda deve vir apenas em dólares e centavos. Não é uma sensação maravilhosa deitar a cabeça no travesseiro à noite e sentir que está em paz com o mundo inteiro e que seu coração está cheio de boa vontade para com todos. Há algumas pessoas que acumularam dinheiro da maneira errada, pisando nos outros, trapaceando, enganando e trapaceando. Qual é o preço? Às vezes é uma doença mental e física, complexos de culpa, insônia ou medos ocultos. Como um homem me disse: sim, eu passei por cima dos outros. Consegui o que queria, mas peguei câncer fazendo isso. Ele percebeu que havia alcançado sua riqueza da maneira errada. Você pode ser rico e próspero sem prejudicar ninguém. Muitos homens estão constantemente roubando a si mesmos, eles roubam de si mesmos, paz de espírito, saúde, alegria, inspiração, felicidade e o riso de Deus. Eles podem dizer que nunca roubaram, mas é verdade. Toda vez que nos ressentimos de outra pessoa, ou temos inveja ou inveja da riqueza ou do sucesso de outra pessoa, estamos roubando a nós mesmos. Estes são os ladrões e salteadores que Jesus expulsou do templo, da mesma forma, você deve expulsá-los de forma incisiva e decisiva. Não os deixe viver em sua mente. Corte suas cabeças com o fogo do pensamento e sentimento corretos. Lembro-me, nos primeiros dias da guerra, de ler sobre uma mulher no Brooklyn, em Nova York, que ia de loja em loja comprando todo o café que podia. Ela sabia que seria racionado, ela estava cheia de medo de que não haveria o suficiente para ela. Ela comprou o máximo que pôde e guardou no porão. Naquela noite, ela foi aos cultos da igreja. Quando ela voltou para casa, os ladrões tinham arrombado a porta, roubado não só o café, mas talheres, dinheiro, joias e outras coisas. Esta boa mulher disse o que todos dizem: porque isso aconteceu comigo quando eu estava na igreja. Eu nunca roubei de ninguém. É verdade, ela não estava na consciência do medo quando começou a acumular suprimentos de café. Seu humor de medo foi suficiente para causar perda em sua casa e posses. Ela não precisava colocar a mão na caixa registradora ou roubar um banco, seu medo da falta produzia falta. Esta é a razão pela qual muitas pessoas que são o que a sociedade chama de bons cidadãos, sofrem perdas. Eles são bons no sentido mundano, ou seja, eles pagam seus impostos, obedecem às leis, votam regularmente, também são generosos com instituições de caridade, mas eles se ressentem das posses dos outros, sua riqueza ou posição social.
Se eles gostariam de receber dinheiro quando ninguém estava olhando, tal atitude é definitivamente e positivamente um estado de escassez que pode fazer com que a pessoa que se entrega a tal estado mental atraia charlatães ou patifes que podem enganá-los ou enganá-los em algum negócio transação. Antes que o ladrão exterior nos roube, primeiro roubamos a nós mesmos. Deve haver um ladrão interno, antes que o externo apareça. Um homem pode ter um complexo de culpa ou acusar-se constantemente. Conheci um homem assim, ele era muito honesto como caixa em um banco. Ele nunca roubou dinheiro, mas teve um romance ilícito, ele estava apoiando outra mulher e negando sua família. Ele vivia com medo de ser descoberto, resultou um profundo sentimento de culpa. O medo segue a culpa. O medo causa uma contração dos músculos e das membranas mucosas, sinusite aguda desenvolvida. A medicação lhe deu apenas alívio temporário. Expliquei a este cliente a causa de seu problema. Simplesmente, eu disse a ele que a cura era desistir de seu caso externo. Ele disse que não podia, ela era sua alma gêmea, isso ele havia tentado. Ele estava sempre condenando, bem como acusando a si mesmo. Um dia foi acusado por um dos funcionários do banco de ter desviado algum dinheiro, parecia sério para ele, pois a evidência era circunstancial. Ele ficou em pânico quando percebeu que a única razão pela qual ele foi acusado injustamente era que ele estava acusando e condenando a si mesmo. Ele viu como a mente opera. Na medida em que ele estava sempre se acusando no plano interno, ele seria acusado em sua existência externa. Ele imediatamente rompeu o relacionamento com a outra mulher devido ao choque de ser acusado de apropriação indébita, e começou a orar pela harmonia e entendimento divinos entre ele e o funcionário do banco. Ele começou a afirmar: não há nada oculto que não seja revelado. A paz de Deus reina suprema nas mentes e corações de todos os envolvidos. A verdade prevaleceu. Todo o assunto foi dissolvido à luz da verdade. Outro jovem foi descoberto como o culpado. O caixa do banco sabia que somente através da oração ele foi salvo de uma sentença de prisão. A grande lei é: como você gostaria que os homens pensassem em você, pense você sobre eles da mesma maneira. Assim como você gostaria que os homens sentissem por você, sinta você também por eles da mesma maneira. Diga de coração: desejo para cada homem que anda na terra, o que desejo para mim. O desejo sincero do meu coração é, portanto, paz, amor, alegria, abundância e as bênçãos de Deus para todos os homens em todos os lugares. Alegrai-vos e regozijai-vos no progresso e prosperidade de todos os homens. O que quer que você afirme como verdade para si mesmo, reivindique-o para todos os homens em todos os lugares. Se você orar por felicidade e paz de espírito, que sua reivindicação seja paz e felicidade para todos. Não a sua organização, seja feliz. Parabenize-o, regozije-se com seu avanço e também com o reconhecimento. Se você está com raiva ou ressentido, você está se rebaixando. Não tente negar a outro seu direito de primogenitura dado por Deus a todas as coisas boas, felicidade, sucesso, realização, abundância, e Jesus disse: acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não podem invadir e roubar. O ódio e o ressentimento apodrecem para corroer o coração, deixando-nos cheios de cicatrizes, impurezas, toxinas e venenos. Os tesouros do céu são as verdades de Deus, que possuímos em nossa alma. Encha suas mentes com paz, harmonia, fé, alegria, honestidade, integridade, bondade amorosa e gentileza, então você estará semeando tesouros nos céus de sua própria mente. Se você está buscando sabedoria em relação a investimentos, ou se está preocupado com suas ações ou títulos, afirme calmamente: a inteligência infinita governa e vigia todas as minhas transações financeiras, tudo o que eu fizer prosperará. Faça isso com frequência, você descobrirá que seus investimentos serão sábios. Além disso, você estará protegido contra perdas, pois será solicitado a vender seus títulos ou participações antes que qualquer perda seja acumulada para você. Use a seguinte oração diariamente em relação à sua casa, negócios e posses: a presença que guia os planetas em seu curso e faz o sol brilhar, cuida de todas as minhas posses, casa, negócios e todas as minhas coisas. Deus é minha fortaleza e cofre. Todos os meus bens estão seguros em Deus. É maravilhoso. Lembrando-se diariamente desta grande verdade, como também observando as leis do amor, você sempre será guiado, vigiado e prosperará em todos os seus caminhos.
Você nunca sofrerá perdas, pois escolheu o Altíssimo como seu conselheiro e guia. O envelope do amor de Deus envolve você em todos os momentos. Você descansa nos braços eternos de Deus. Todos nós devemos buscar uma orientação interior para nossos problemas. Se você tiver um problema financeiro, repita isso antes de se deitar à noite: agora vou dormir em paz. Eu entreguei este assunto à sabedoria de Deus interior. Ele só sabe a resposta. À medida que o sol nasce pela manhã, minha resposta será ressuscitada. Eu sei que o nascer do sol nunca falha. Então vá dormir. Não se preocupe ou fume sobre um problema. A noite traz conselho. Dorme nisso. Seu intelecto não pode resolver todos os seus problemas. Ore pela luz que está por vir. Lembre-se que o amanhecer sempre vem, então as sombras fogem. Deixe seu sono todas as noites ser uma felicidade satisfeita. Você não é uma vítima das circunstâncias, exceto se acreditar que é. Você pode se levantar para superar qualquer circunstância ou condição. Você terá diferentes experiências enquanto você permanece na rocha da verdade espiritual, firme e fiel aos seus propósitos mais profundos, bem como aos seus desejos. Em grandes lojas, a gerência emprega detetives de loja para impedir que as pessoas roubem. Eles pegam um número todos os dias tentando conseguir algo por nada. Todas essas pessoas estão vivendo na consciência de carência e limitação. Eles estão roubando de si mesmos, atraindo ao mesmo tempo todo tipo de perda. Essas pessoas não têm fé em Deus, sem a compreensão de como suas mentes funcionam. Se eles orassem por um lugar verdadeiro, expressão divina e suprimento, eles encontrariam trabalho. Então, pela honestidade, integridade e perseverança, eles se tornariam um crédito para si mesmos e para a sociedade em geral. Jesus disse: pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre. Os pobres estados de consciência estão sempre conosco neste sentido, que não importa quanta riqueza você tenha agora, há algo que você quer com todo o seu coração. Pode ser um problema de saúde, talvez um filho ou filha precise de orientação, ou falte harmonia no lar. Nesse momento você é pobre. Não podíamos saber o que era abundância, exceto que estávamos conscientes da falta. Escolhi 12, e um de vocês é um demônio. Seja o rei da Inglaterra ou o menino das favelas, todos nós nascemos com crenças raciais de limitação. É através dessas limitações que crescemos. Jamais poderíamos descobrir o poder interior, exceto por meio de problemas e dificuldades. Estes são os nossos estados pobres, que nos impelem a procurar a solução. Não podíamos saber o que era a alegria, exceto quando podíamos derramar uma lágrima de tristeza. Devemos estar conscientes da pobreza, buscar a libertação e a liberdade, ascender à opulência de Deus. Os estados pobres, como medo, ignorância, preocupação, carência e dor, não são ruins quando levam você a buscar o oposto. Quando você entra em apuros e é chutado de pilar em poste, quando você faz perguntas negativas e dolorosas, como por que todas essas coisas estão acontecendo comigo? Porque parece haver uma azaração me seguindo, a luz entrará em sua mente. Através de seu sofrimento, dor ou miséria você descobrirá a verdade, que o liberta. Doces são os usos da adversidade, como um sapo feio e venenoso, mas com uma joia preciosa na cabeça. Através da insatisfação somos levados à satisfação. Todos aqueles que estudam as leis da vida ficaram insatisfeitos com alguma coisa. Tiveram algum problema ou dificuldade que não conseguiram resolver, ou não estavam satisfeitos com as respostas feitas pelo homem aos enigmas da vida. Eles encontraram sua resposta na presença de Deus dentro de si mesmos, a pérola de grande valor, a joia preciosa. A Bíblia diz: busquei ao Senhor, e o encontrei, e ele me livrou de todos os meus temores. Quando você realizar sua ambição ou desejo, ficará satisfeito apenas por um breve período de tempo, então o desejo de expandir virá novamente. Esta é a busca da vida. Para se expressar em níveis mais elevados através de você. Quando um desejo é satisfeito, outro vem, etc., até o infinito. Você está aqui para crescer. A vida é progressão, não é estático. Você está aqui para ir de glória em glória. Não há fim, pois não há fim para a glória de Deus. Somos todos pobres no sentido de que estamos sempre buscando mais luz, sabedoria, felicidade, para obter maior alegria da vida. Deus é infinito. Nunca na eternidade você poderia esgotar a glória, beleza e sabedoria que estão dentro. Isso é o quão maravilhoso você é.
No estado absoluto todas as coisas estão acabadas, mas no mundo relativo devemos despertar para aquela glória que era nossa antes deste mundo. Não importa quão sábio você seja, você está buscando mais sabedoria, então você ainda é pobre. Não importa o quão inteligente você seja no campo da matemática, física ou astronomia, você está apenas arranhando a superfície. Você ainda é pobre. A jornada é sempre para a frente, para cima e para Deus. É realmente um processo de despertar, pelo qual você percebe que a criação está terminada. Quando você sabe que Deus não precisa aprender, crescer, expandir ou se desenvolver, você começa a despertar gradualmente do sonho da limitação, a se tornar vivo em Deus. À medida que as escamas do medo, ignorância, crença racial e hipnose em massa caem de seus olhos, você começa a ver como Deus vê. Os pontos cegos são removidos, então você começa a ver o mundo como Deus o fez, pois começamos a ver através dos olhos de Deus. Agora você diz: eis que o reino dos céus está próximo. Alimente os pobres, dentro de você, vestir as ideias nuas, dar-lhes forma acreditando na realidade da ideia, confiando no grande fabricante interior para vesti-la de forma para torná-la um fato material. Agora sua palavra, ideia, se tornará carne, tomar forma. Quando você está com fome, estados pobres, você procura comida. Quando preocupado, você busca a paz. Quando você está doente, você busca saúde. Quando você está fraco, você busca força. Seu desejo de prosperidade é a voz de Deus em você dizendo que a abundância é sua. Portanto, através de seu estado pobre, você encontra o desejo de crescer, expandir, desenvolver, alcançar e realizar seus desejos. Uma dor no ombro é uma bênção disfarçada, ele diz para você fazer algo sobre isso de uma vez. Se não houvesse dor e nenhuma indicação de problema, seu braço poderia cair na rua. Sua dor é o sistema de alarme de Deus lhe dizendo para buscar sua paz e seu poder de cura, para passar das trevas para a luz. Quando está frio, você acende uma fogueira. Quando você está com fome, você come. Quando você estiver em falta, entre no clima de opulência e abundância. Imagine o fim, alegrar-se com isso. Tendo imaginado o fim e sentido como verdadeiro, você quis os meios para a realização do fim. Quando estiver com medo e preocupado, alimente sua mente com as grandes verdades de Deus que resistiram ao teste do tempo e duraram para sempre. Você pode receber consolo meditando nos grandes salmos. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, eu não vou querer. Deus é meu refúgio, minha salvação, a quem temerei? Deus é sempre presente e socorro em tempo de angústia. Meu Deus, nele confiarei. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas eu descansarei. Com Deus é a maioria. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu faço todas as coisas em Cristo, que me fortaleceu, me fortalece. Deixe que as vibrações curativas dessas verdades inundem sua mente e seu coração, então você expulsará de sua mente todos os seus medos, dúvidas e preocupações por meio desse processo meditativo. Absorva outra grande verdade espiritual: um coração alegre torna um semblante alegre. Um coração alegre tem um banquete contínuo. Um coração alegre faz bem como um remédio, um espírito quebrantado seca os ossos. Portanto, eu te lembro de que despertas o dom de Deus dentro de ti. Comece agora a estimular o dom de Deus rejeitando completamente a evidência dos sentidos, a tirania e o despotismo da mente e da raça, para dar total reconhecimento ao poder espiritual dentro de você como a única causa. O único poder e a única presença. Saiba que é um poder responsivo e benéfico. Aproxime-se dele, e ele se aproximará de você. Volte-se para ele devotadamente com segurança, confiança e amor, ele responderá a você como amor, paz, orientação e prosperidade. Será seu consolador, guia, conselheiro e seu Pai Celestial. Você então dirá: Deus é amor. Eu o encontrei. Ele realmente me livrou de todos os meus medos. Além disso, você se encontrará em pastos verdes, onde a abundância todas as riquezas de Deus fluem livremente através de você. Diga a si mesmo livre e alegremente durante o dia: eu ando na consciência da presença de Deus o dia todo. Sua plenitude flui através de mim o tempo todo, enchendo todos os vasos vazios da minha vida. Quando você está cheio até a borda do sentimento de ser o que deseja ser, sua oração é atendida. Todos os vasos estão cheios em sua vida. Olhe sob saúde, riqueza, amor e expressão. Você está totalmente satisfeito em todos os níveis. Há algo faltando em um desses quatro.
Tudo o que você procura, não importa o que seja, se enquadra em uma dessas classificações. Se você diz, tudo que eu quero é verdade ou sabedoria, você está expressando o desejo de todos os homens em todos os lugares. Isso é o que todo mundo quer, mesmo que ele ou ela possa formular de forma diferente. Verdade ou sabedoria é o desejo geral de todo homem, isso vem sob a classificação de expressão. Você deseja expressar mais e mais de Deus aqui, agora mesmo. Através do seu vazio, limitação e problemas, você cresce na luz de Deus, para você descobrir a si mesmo. Não há outra maneira de você descobrir a si mesmo. Se você não pudesse usar seus poderes de duas maneiras, você nunca se descobriria, nem você jamais deduziria uma lei que o governaria. Se você fosse compelido a ser bom, ou compelido a amar, isso não seria amor. Você seria então um autômato. Você tem liberdade para amar, porque você pode dar ou reter. Se compelido a amar, não há amor. Você não fica lisonjeado quando uma mulher diz que te ama e te quer. Ela escolheu você entre todos os homens do mundo. Ela não tem que te amar. Se ela fosse forçada a amá-lo, você não ficaria lisonjeado ou feliz com isso. Você tem liberdade para ser um assassino ou um homem santo. Essa é a razão pela qual elogiamos homens como Lincoln e outros. Eles decidiram escolher o bem, nós os elogiamos por sua escolha. Se acreditarmos que as circunstâncias, condições, eventos, idade, raça, formação religiosa ou ambiente inicial podem impedir a possibilidade de alcançarmos uma vida feliz e próspera, somos ladrões e ladrões. Tudo o que é necessário para expressar felicidade e prosperidade é sentir-se feliz e próspero. O sentimento de riqueza produz riqueza. Os estados de consciência se manifestam. É por isso que se diz: tudo o que veio antes de mim, sentimento, são ladrões e assaltantes. Sentir é a lei, e a lei é sentir. Seu desejo de prosperidade é realmente a promessa de Deus dizendo que suas riquezas são suas. Aceite esta promessa sem qualquer reserva mental. Kimby comparou a oração a um advogado pleiteando o caso perante o juiz. Esse professor das leis da mente disse que poderia provar que o réu não era culpado da acusação, mas que a pessoa era vítima de mentiras e falsas crenças. Você é o juiz, você dá seu próprio veredicto, então você está livre. Os pensamentos negativos de carência, pobreza e fracasso são todos falsos, são todas mentiras, não há nada para apoiá-los. Você sabe que existe apenas um poder espiritual, uma causa primordial, e você, portanto, deixa de dar poder às condições, circunstâncias e opiniões dos homens. Dê todo o poder ao poder espiritual dentro de você, sabendo que ele responderá ao seu pensamento de abundância e prosperidade. Reconhecer a supremacia do espírito interior e o poder de seu próprio pensamento ou imagem mental é o caminho para a opulência, liberdade e suprimento constante. Aceite a vida abundante em sua própria mente. Sua aceitação mental e expectativa de riqueza tem sua própria matemática e mecânica de expressão. Ao entrar no clima de opulência, todas as coisas necessárias para a vida abundante acontecerão. Você é agora o juiz que chega a uma decisão no tribunal de sua mente. Você, como Kimby, produziu provas indiscutíveis mostrando como funcionam as leis de sua mente, e agora está livre do medo. Você executou e cortou as cabeças de todo o medo e pensamentos supersticiosos em sua mente. O medo é o sinal para a ação, não é realmente ruim, ele diz para você se mover para o oposto, que é a fé em Deus e em todos os valores positivos. Que esta seja sua oração diária, e escreva em seu coração: Deus é a fonte do meu suprimento. Esse suprimento é meu suprimento agora. Suas riquezas fluem para mim livremente, copiosamente e abundantemente. Estou sempre consciente do meu verdadeiro valor. Eu dou meus talentos livremente. E eu sou maravilhosamente, divinamente compensado. Obrigado, Pai. Você sempre será rico quando tiver um desejo intenso de contribuir para o bem da humanidade. Seu desejo de servir, ou seja, de dar seus talentos ao mundo, sempre encontrará uma resposta no coração do universo. Conheci um homem em Nova York durante a crise financeira de 1929, que perdeu tudo o que tinha, inclusive sua casa e todas as economias de sua vida. Eu o conheci depois de uma palestra que dei em um dos hotéis da cidade. Foi o que ele disse: perdi tudo. Ganhei $1 milhão em 4 anos. Vou fazer isso de novo. Tudo o que perdi é um símbolo. Posso novamente atrair o símbolo da riqueza da mesma forma que o mel atrai as moscas. As coisas são da mente.
Suponhamos por um momento que o diploma de um médico foi roubado junto com seu equipamento de escritório. Tenho certeza de que você concordaria que sua riqueza estava em sua mente. Ele ainda podia continuar, diagnosticar doenças, prescrever, operar e dar palestras sobre matéria médica. Apenas seus símbolos foram roubados, ele sempre poderia obter suprimentos adicionais. Suas riquezas estavam em sua capacidade mental, conhecimento para ajudar os outros e sua capacidade de contribuir para a humanidade em geral. O caminho para as riquezas. Acompanhei a carreira deste homem durante vários anos para descobrir a chave do seu sucesso. A chave pode parecer estranha para você, mas é muito antigo. O nome que ele deu à chave foi transformar água em vinho. Ele leu essa passagem na Bíblia e sabia que era a resposta para uma saúde perfeita, felicidade, paz de espírito e prosperidade. Vinho na Bíblia sempre significa a realização de seus desejos, anseios, planos, sonhos, proposições, etc. Em outras palavras, são as coisas que você deseja realizar, alcançar e produzir. Água na Bíblia geralmente se refere à sua mente ou consciência. A água toma a forma de qualquer recipiente em que é despejada. Da mesma forma, tudo o que você sente e acredita como verdade se tornará manifesto em seu mundo, assim você está sempre transformando água em vinho. A Bíblia foi escrita por homens iluminados, ensina psicologia prática, cotidiana e um modo de vida. Um dos princípios cardeais da Bíblia é que você determina, molda, modela e molda seu próprio destino por meio de pensamentos, sentimentos e crenças corretos. Ensina que você pode resolver qualquer problema, superar qualquer situação e que nasceu para ter sucesso, vencer e triunfar. Para descobrir o caminho real para as riquezas e receber a força e a segurança necessárias para avançar na vida, você deve deixar de ver a Bíblia da maneira tradicional. O homem acima, durante uma crise financeira, costumava dizer a si mesmo com frequência durante os dias em que estava sem fundos: posso transformar água em vinho. Essas palavras significavam para ele: posso trocar as ideias de pobreza em minha mente pela realização de meus desejos ou necessidades atuais, que são riqueza e suprimento financeiro. Sua atitude mental, água, era: uma vez fiz uma fortuna honestamente. Vou fazer de novo, vinho. Sua afirmação regular consistia em: eu atraí o símbolo, dinheiro, uma vez, estou atraindo novamente. Eu sei disso e sinto que é verdade, vinho. Este homem foi trabalhar como vendedor para uma organização química. Ideias para uma melhor promoção de seus produtos vieram a ele. Ele os passou para sua organização. Não demorou muito para que ele se tornasse vice-presidente. Em 4 anos, a empresa o nomeou presidente. Sua atitude mental constante era: posso transformar água em vinho. Veja a história de João de transformar água em vinho de maneira figurativa e diga a si mesmo como o vendedor de produtos químicos mencionado acima: posso tornar visíveis as minhas ideias, desejos, sonhos e desejos invisíveis, porque descobri uma lei simples e universal da mente. A lei que ele demonstrou é a lei da ação e reação. Isso significa que seu mundo externo, corpo, circunstâncias, ambiente e situação financeira estão sempre um reflexo perfeito do seu pensamento interior, crenças, sentimentos e convicções. Sendo isso verdade, agora você pode mudar seu padrão interno de pensamento, concentrando-se na ideia de sucesso, riqueza e paz de espírito. À medida que você ocupa sua mente com esses últimos conceitos, essas ideias gradualmente se infiltraram em sua mentalidade como sementes plantadas no chão. À medida que todas as sementes, pensamentos e ideias crescem de acordo com sua espécie, seu pensamento e sentimento habituais se manifestaram em prosperidade, sucesso e paz de espírito. O pensamento sábio, ação, é seguido pela ação correta, reação. Você pode adquirir riquezas quando toma consciência do fato de que a oração é uma festa de asamento. A festa é psicológica. Você medita mentalmente como de seu bem ou seu desejo até se tornar um com ele. Vou agora citar um caso de meus arquivos relatando como uma jovem realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho. Ela operava um salão de cabeleireiro muito bonito. Sua mãe adoeceu e ela teve que passar um tempo considerável em casa, negligenciando seus negócios. Durante sua ausência, 2 de seus assistentes desviaram fundos. Ela foi forçada à falência, perdeu sua casa e se viu profundamente endividada. Ela não conseguia pagar as contas do hospital para a mãe e agora estava desempregada. Expliquei a essa mulher a fórmula mágica de transformar água em vinho.
Mais uma vez deixamos claro para ela que vinho significa oração respondida ou a materialização de seu ideal. Ela estava brigando com o mundo exterior. Ela disse: olhe para os fatos, perdi tudo, é um mundo cruel. Não consigo pagar minhas contas. Não rezo, pois perdi a esperança. Ela estava tão absorta no mundo material que estava completamente alheia à causa interna de sua situação. Enquanto conversávamos, ela começou a entender que tinha que resolver a briga em sua mente. Não importa qual seja o seu desejo ou ideal ao ler este livro, você também encontrará algum pensamento ou ideia em sua mente que se opõe a ele. Por exemplo, seu desejo pode ser por saúde, talvez haja vários pensamentos como estes em sua mente simultaneamente: não posso ser curado. Eu tentei, mas não adianta, está ficando pior. Eu não sei o suficiente sobre cura espiritual da mente. Enquanto você estuda a si mesmo, você não tem um cabo de guerra em sua mente. Como essa garota, você encontra o ambiente e os assuntos externos desafiando seu desejo de expressão, riqueza e paz de espírito. A verdadeira oração é uma festa de asamento mental e nos ensina a todos como resolver o conflito mental. Na oração, você escreve o que acredita em sua própria mente. Emerson disse: um homem é o que ele pensa o dia todo. Pelo seu pensamento habitual, você cria suas próprias leis mentais de crença. Ao repetir uma certa linha de pensamento, você estabelece opiniões e crenças definidas na mente mais profunda chamada subconsciente, então tais aceitações mentais, crenças e opiniões direcionam e controlar todas as ações externas. Compreender isso e começar a aplicá-lo é o primeiro passo para transformar água em vinho, ou transformar carência e limitação em abundância e opulência. O homem que não tem consciência de seus próprios poderes espirituais interiores está, portanto, sujeito a crenças, carências e limitações raciais. Abra sua Bíblia agora e realize seu primeiro milagre, como fez este operador de beleza. Você consegue. Se você apenas ler a Bíblia como um evento histórico, perderá a visão espiritual, mental e científica das leis da mente com as quais estamos preocupados neste livro. Tomemos esta passagem. E ao terceiro dia houve um asamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Galileia significa sua mente ou consciência. Caná significa seu desejo. O asamento é puramente mental ou a personificação subjetiva de seu desejo. Todo esse belo drama da oração é psicológico em que todos os personagens são estados mentais, sentimentos e ideias dentro de você. Um dos significados de Jesus é a razão iluminada. A mãe de Jesus significa os sentimentos, humores ou emoções que nos possuem. E tanto Jesus como seus discípulos foram chamados para as bodas. Seus discípulos são seus poderes e faculdades interiores, permitindo que você realize seus desejos. E quando eles quiseram vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. O vinho, como dissemos, representa a oração respondida ou a manifestação de seus desejos e ideais na vida. Agora você pode ver que este é um drama cotidiano ocorrendo em sua própria vida. Quando você deseja realizar algo como essa garota fez, ou seja, encontrar trabalho, suprimentos e uma saída para o seu problema, sugestões de falta vêm a você, como: não há esperança. Tudo está perdido. Eu não posso realizá-lo. É impossível. Esta é a voz do mundo exterior dizendo a você: eles não têm vinho, ou olhe para os fatos. Este é o seu sentimento de necessidade, limitação ou escravidão falando. Como você enfrenta o desafio das circunstâncias e condições? A esta altura você está se familiarizando com as leis da mente, que são as seguintes: como penso e sinto por dentro, assim é meu mundo exterior, isto é, meu corpo, finanças, ambiente, posição social e todas as fases de minha relação externa com o mundo e o homem. Seus movimentos e imagens mentais internos governam, controlam e dirigem o plano externo em sua vida. A Bíblia diz: como ele pensa em seu coração, assim ele é. O coração é uma palavra caldeia que significa a mente subconsciente. Em outras palavras, seu pensamento deve atingir níveis subjetivos, envolvendo o poder de seu eu subliminar. Pensamento e sentimento são o seu destino. O pensamento carregado de sentimento e interesse é sempre subjetivado e se manifesta em seu mundo. A oração é um asamento de pensamento e sentimento, ou sua ideia e emoção, isso é o que festa de asamento se relaciona. Qualquer ideia ou desejo da mente sentido como verdadeiro acontece, seja bom, ruim ou indiferente.
Conhecendo a lei agora que você imagina e sente em sua mente, você expressara, manifestara ou experimentara no exterior, permite que você comece a disciplinar sua mente. Quando a sugestão de falta, medo, dúvida ou desespero, eles não têm vinho, vier à sua mente, rejeite-a imediatamente mentalmente, concentrando sua atenção imediatamente na oração respondida ou na realização de seu desejo. As declarações dadas na Bíblia de João 2, ainda não é chegada a minha hora, e mulher, que tenho eu contigo, são expressões figurativas, idiomáticas e orientais. Conforme parafraseamos essas citações, mulher significa o sentimento negativo ao qual você se entrega. Essas sugestões negativas não têm poder ou realidade, porque não há nada para apoiá-las. Uma sugestão de falta não tem poder, o poder reside em seu próprio pensamento e sentimento. O que Deus significa para você? Deus é o nome dado ao único espiritual poder. Deus é a fonte invisível da qual todas as coisas fluem. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, o poder espiritual, respondendo ao seu pensamento, flui como harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar completamente todo pensamento de necessidade, reconhecendo imediatamente a disponibilidade do poder espiritual. Sua resposta aos seus pensamentos e imagens construtivas, então você estará praticando a verdade encontrada nestas palavras: mulher, que tenho eu contigo. Lemos: a minha hora ainda não chegou. Isso significa que, embora você ainda não tenha alcançado uma convicção ou um estado mental positivo, sabe que está no caminho mentalmente, porque está engajando sua mente nos ideais e objetivos positivos, além de aprimorar seus objetivos de vida. O que quer que a mente se detenha, multiplica, magnifica e faz com que cresça até que finalmente a mente se qualifique com o novo estado de consciência. Você está então condicionado positivamente, enquanto antes você estava condicionado negativamente. O homem espiritual em oração muda do estado de espírito de necessidade para o estado de confiança, paz e confiança no poder espiritual dentro de si mesmo. Como sua confiança e fé estão no poder espiritual, sua mãe, humores e sentimento, registra um sentimento de triunfo ou vitória. Isso trará a solução ou a resposta à sua oração. Os potes de água na história da Bíblia referem-se aos ciclos mentais pelos quais o homem passa para realizar a realização subjetiva de seu desejo. A duração do tempo pode ser um momento, hora, semana ou mês, dependendo da fé e estado de consciência do aluno. Na oração, devemos limpar nossa mente de falsas crenças, medo, dúvida e ansiedade, tornando-nos completamente desapegados da evidência dos sentidos, isto é, do mundo externo. Na tranquilidade, quietude de sua mente, quando você tiver acalmado as rodas de sua mente, medite na alegria da oração respondida até que essa certeza interior chegue. Na verdade, você sabe que você sabe. Quando você conseguiu ser um com seu desejo, você conseguiu o asamento mental, ou a união de seus sentimentos com sua ideia. Tenho certeza que você deseja se casar, com saúde, harmonia, sucesso, como também realização em sua mente neste momento. Toda vez que você ora, você está tentando realizar as bodas de Caná, realização de seu desejo ou ideais. Você quer se identificar mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. Eles os encheram até a borda. Os 6 potes de água representam sua própria mente em atividade criativa tanto espiritual quanto mental. Você deve encher sua mente até a borda, o que significa que você deve se realizar. Quando você consegue preencher sua mente com o ideal que deseja realizar ou expressar, você está cheio até a borda, então você para de orar sobre isso, pois você sente sua realidade em sua mente. Você sabe, é um estado acabado de consciência. Você está em paz com isso. E disse-lhes: tirem agora e levem ao chefe da festa. Tudo o que está impregnado em nosso subconsciente é sempre objetivado na tela do espaço. Consequentemente, quando entramos em um estado de convicção de que nossa oração foi respondida, demos a ordem: suporta ao governador da festa. Você está sempre governando seu banquete mental. Durante o dia, milhares de pensamentos, sugestões, opiniões, visões e sons chegam aos seus olhos e ouvidos. Você pode rejeitá-los como impróprios para consumo mental ou entretê-los, como quiser. Sua mente consciente, racional e intelectual é a governante da festa.
Quando você escolhe conscientemente entreter, meditar, festejar e imaginar o desejo do seu coração como verdadeiro, ele se torna uma encarnação viva e uma parte de sua mentalidade, de modo que seu eu mais profundo lhe dá nascimento ou expressão. Em outras palavras, o que é impresso subjetivamente é expresso objetivamente. Seus sentidos ou mente consciente veem a materialização de sua boa atitude. Quando a mente consciente se dá conta da água transformada em vinho, ela se dá conta da oração respondida. A água também pode ser chamada de poder invisível, sem forma, espiritual, consciência incondicionada. O vinho é a consciência condicionada, ou a mente que dá origem às suas crenças, bem como às suas convicções. Os servos que tiram a água para você representam o clima de paz, confiança e fé. De acordo com sua fé ou sentimento, seu bem é atraído ou atraído por você. Absorva, valorize, apaixone-se por esses princípios espirituais que são discutidos neste livro. No primeiro milagre registrado de Jesus, você é informado de que a oração é uma festa de asamento, ou a mente se unindo ao seu desejo. O amor é o cumprimento da lei. O amor é realmente um apego emocional, uma sensação de unidade com o seu bem. Você deve ser fiel ao que você ama. Você deve ser leal ao seu propósito ou ao seu ideal. Não estamos sendo verdadeiros com a pessoa que amamos quando estamos flertando ou entretendo mentalmente outros casamentos com medo, dúvida, preocupação, ansiedade ou crenças falsas. O amor é um estado de unidade, um estado de realização. Consulte o livro do autor, Love is Freedom. Quando esse drama simples foi explicado à operadora de beleza mencionada acima, ela ficou rica mentalmente. Ela entendia esse drama. Ela colocou em prática em sua vida. Foi assim que ela orou. Ela sabia que a água, sua própria mente, fluiria, para encher todos os vasos vazios em resposta à sua nova maneira de pensar e sentir. À noite esta cliente ficou muito quieta, relaxou o corpo, para começar a usar imagens construtivas. Os passos que ela usou são os seguintes. Primeiro passo, ela começou a imaginar que o gerente do banco local a estava parabenizando por seus maravilhosos depósitos no banco. Ela continuou imaginando isso por cerca de 5 minutos. O segundo passo, em sua imaginação, ela ouviu sua mãe lhe dizendo: "Estou tão feliz com sua nova e maravilhosa posição." Ela continuou a ouvi-la dizer isso de uma maneira feliz e alegre por cerca de 3 a 5 minutos. O terceiro passo, ela imaginou vividamente que o escritor estava na frente dela realizando sua cerimônia de casamento. Essa mulher me ouviu dizer como ministro oficiante: "Agora os declaro marido e mulher." Completando essa rotina, ela adormeceu sentindo-se saciada, ou seja, sentindo dentro de si a alegria da oração respondida. Nada aconteceu por 3 semanas, na verdade, as coisas ficaram muito piores, mas ela perseverou, recusando-se a aceitar um não como resposta. Ela sabia que, para crescer espiritualmente, ela também tinha que realizar seu primeiro milagre, transformando seu medo em fé, seu humor de falta em um humor de opulência e prosperidade, mudando a consciência, água, para as condições, circunstâncias e experiências que ela desejava expressar. Consciência, percepção, existência, princípio, espírito, ou qualquer que seja o nome que você dê, é a causa de tudo, é a única presença e poder. O poder espiritual ou espírito dentro de nós é a causa e a substância de todas as coisas. Todas as coisas, pássaros, árvores, estrelas, sol, lua, terra, ouro, prata e platina, são suas manifestações. É a causa e a substância de todas as coisas. Não há mais ninguém. Compreendendo isso, ela sabia que a água consciência poderia se tornar suprimento em forma de dinheiro, lugar verdadeiro ou expressão verdadeira para si mesma, saúde para sua mãe, além de companheirismo e plenitude de vida. Ela viu essa verdade simples, mas profunda, em um piscar de olhos, quando me disse: "Aceito o meu bem." Ela sabia que nada está escondido de nós, tudo de Deus está dentro de nós, esperando nossa descoberta e investigação. Em menos de um mês esta jovem se casou. O escritor realizou a cerimônia. Pronunciei as palavras que ela me ouviu dizer repetidas vezes em seu estado meditativo e relaxado: "Agora os declaro marido e mulher." Seu marido lhe deu um cheque de $24.000 como presente de casamento, além de uma viagem ao redor do mundo. Sua nova expressão como operadora de beleza era embelezar sua casa e jardim, fazer o deserto de sua mente se alegrar e florescer como o rosa. Ela transformou água em vinho.
A água ou sua consciência ficaram carregadas ou condicionadas por suas imagens constantes, verdadeiras e felizes. Essas imagens, quando mantidas regularmente, sistematicamente, juntamente com a fé nos poderes em desenvolvimento da mente mais profunda, sairão da escuridão, mente subconsciente, para a luz objetificada na tela do espaço. Há uma regra importante: não exponha este filme recém-revelado à luz devastadora do medo, dúvida, desânimo ou preocupação. Sempre que a preocupação ou o medo bater à sua porta, volte-se imediatamente para a imagem que você desenvolveu em sua mente, dizendo a si mesmo: uma bela imagem está sendo desenvolvida agora na casa escura da minha mente. Despeje mentalmente nessa imagem seu sentimento de alegria, fé e compreensão. Você sabe que operou uma lei psicológica, espiritual, pois o que é impresso deve ser expresso. É maravilhoso. O que se segue é uma maneira segura de desenvolver como também manifestar todas as riquezas materiais suprimento, você precisa todos os dias de sua vida. Se você aplicar esta fórmula sinceramente com verdadeira honestidade, você será amplamente recompensado no plano externo. Ilustrarei isso contando a você sobre um homem que veio me ver em Londres em desesperadas dificuldades financeiras. Ele era um membro da Igreja da Inglaterra, que havia estudado até certo ponto o funcionamento da mente subconsciente. Eu lhe disse para dizer com frequência durante o dia: Deus é a fonte do meu suprimento. Todas as minhas necessidades são atendidas em cada momento do tempo e ponto do espaço. Pense também em toda a vida animal deste mundo, em todas as galáxias do espaço que agora estão sendo cuidadas por uma inteligência infinita. Observe como a natureza é pródiga, extravagante e generosa. Pense nos peixes do mar que estão todos sendo sustentados, bem como nos pássaros do ar. Ele começou a perceber que desde que nasceu, ele foi cuidado, alimentado por sua mãe, vestido por seu pai, que é cuidado por pais ternos e amorosos. Este homem conseguiu um emprego e foi pago de uma maneira maravilhosa. Ele raciocinou que era ilógico supor que o princípio da vida, que lhe deu vida sempre cuidou dele, de repente deixaria de responder a ele. Ele percebeu que havia cortado seu próprio suprimento por se ressentir de seu empregador, autocondenação, crítica a si mesmo e por seu próprio sentimento de indignidade. Ele havia cortado psicologicamente o cordão que o ligava à fonte infinita de todas as coisas, o espírito que habita o princípio da vida, chamado por alguns de consciência ou percepção. O homem não se alimenta como os pássaros, ele deve comungar conscientemente com o poder e presença da morada interior, para receber orientação, força, vitalidade que são todas as coisas necessárias para a satisfação de suas necessidades. Esta é a fórmula que ele usou para transformar a água no vinho da abundância para alcançar o sucesso financeiro. Ele percebeu que Deus ou o poder espiritual dentro dele era a causa de tudo. Além disso, ele percebeu que se pudesse vender a si mesmo a ideia de que a riqueza era sua por direito divino, ele manifestaria a abundância de suprimentos. A afirmação que ele usou foi: Deus é a fonte do meu suprimento. Todas as minhas necessidades financeiras e outras são atendidas em cada momento do tempo e ponto do espaço, há sempre um excedente divino. Essa simples declaração repetida com frequência, conscientemente, com convicção inteligente, condicionou sua mente a uma consciência de prosperidade. Tudo o que ele precisava fazer era vender a si mesmo essa ideia positiva, da mesma forma que um bom vendedor tem que vender os méritos de seu produto. Tal pessoa está convencida da integridade de sua empresa, da alta qualidade do produto, do bom serviço que prestará ao cliente e do fato de que o preço é justo, etc. Eu disse a ele sempre que pensamentos negativos vinham à sua mente, o que aconteceria, para não brigar ou brigar com eles de forma alguma, mas simplesmente voltar para a fórmula espiritual, mental, e repeti-la calma e amorosamente para si mesmo. Pensamentos negativos vinham a ele em avalanches às vezes, na forma de uma enxurrada de negatividade. Cada vez ele os encontrava com a convicção positiva, firme e leal: Deus supre todas as minhas necessidades, há um excedente divino em minha vida. Ele disse que enquanto dirigia seu carro, passava pela rotina de seu dia, uma série de conceitos diversos e negativos enchiam sua mente de tempos em tempos, como não há esperança. Você está quebrado. Cada vez que tais pensamentos negativos vinham, ele recusava sua admissão mental voltando-se para a fonte eterna de riqueza, saúde, todas as coisas que ele sabia serem sua própria consciência espiritual. Definitivamente, mais positivamente ele afirmou: Deus é a fonte do meu suprimento, e esse suprimento é meu agora. Ou, existe uma solução divina.
A riqueza de Deus é a minha riqueza, com outras afirmações afirmativas e positivas, que encheram sua mente de esperança, fé e expectativa. Em última análise, esta convicção em uma fonte de riquezas sempre fluindo supriu todas as suas necessidades copiosamente, com alegria, infinitamente. A enxurrada de pensamentos negativos vinha a ele até 50 vezes em uma hora. Cada vez ele se recusava a abrir a porta de sua mente para esses gangsters, assassinos e ladrões, que ele sabia que só lhe roubariam a paz, a riqueza, o sucesso, todas as coisas boas. Em vez disso, ele abriu a porta de sua mente para a ideia do princípio da vida eterna de Deus de suprimento fluindo através dele como riqueza, saúde, energia, poder e todas as coisas necessárias para levar uma vida plena e feliz aqui. Como ele continuou a fazer isso, no segundo dia não tantos ladrões bateram à sua porta, no terceiro dia, o fluxo de visitantes negativos foi menor, no quarto dia, eles vieram intermitentemente, esperando a admissão, mas recebendo a mesma resposta mental: não há entrada. Aceito apenas pensamentos ou conceitos que ativam, curam, abençoam, inspiram minha mente. Ele recondicionou sua consciência ou mente para uma consciência de riqueza. O príncipe deste mundo vem, e nada tem em mim. Isso transmite à sua mente os pensamentos negativos, como medo, carência, preocupação, ansiedade, vieram, mas não receberam resposta de sua mente. Ele agora estava imune, intoxicado por Deus, tomado por uma fé divina em uma consciência sempre em expansão de abundância e suprimento financeiro. Este homem não perdeu tudo, nem entrou em falência. Ele recebeu crédito estendido, seu negócio melhorou, novas portas se abriram, ele prosperou. Lembre-se sempre no processo de oração, você deve ser leal ao seu ideal, propósito e objetivo. Muitas pessoas não conseguem obter riqueza e sucesso financeiro porque oram de duas maneiras. Eles afirmam que Deus é seu suprimento, e que eles são divinamente prósperos, mas alguns minutos depois eles negam seu bem dizendo: eu não posso pagar esta conta, não posso pagar isso, aquilo ou outra coisa. Ou dizem a si mesmos: uma azaração está me seguindo. Eu nunca posso fazer face às despesas. Eu nunca tenho o suficiente para ir ao redor. Todas essas declarações são altamente destrutivas e neutralizam suas orações positivas. Isso é o que se chama orar de duas maneiras. Você deve ser fiel ao seu plano ou seu objetivo. Você deve ser fiel ao seu conhecimento do poder espiritual. Pare de fazer casamentos negativos, ou seja, unir-se com pensamentos, medos e preocupações negativos. A oração é como um capitão dirigindo o curso de seu navio. Você deve ter um destino. Você deve saber para onde está indo. O capitão do navio, conhecendo as leis da navegação, regula seu curso de acordo. Se o navio é desviado de seu curso por tempestades ou ondas turbulentas, ele calmamente o redireciona ao longo de seu curso verdadeiro. Você é o capitão na ponte e está dando as ordens na forma de pensamentos, sentimentos, opiniões, crenças, humores e tons mentais. Fique de olho no feixe. Você vai onde sua visão está. Pare, portanto, de olhar para todos os obstáculos, atrasos e impedimentos que fariam com que você se desviasse de seu curso. Estar definido e positivo. Decida para onde você está indo. Saiba que sua atitude mental é o navio que o levará do humor de carência e limitação ao humor e sentimento de opulência e a crença na inevitável lei de Deus trabalhando para você. Kimbe, que era um médico, um estudante maravilhoso e professor das leis mentais e espirituais da mente, disse: o homem age como ele é influenciado. O que te move agora? O que é que determina sua resposta à vida? A resposta é a seguinte: suas ideias, crenças e opiniões ativam sua mente e o condicionam a ponto de você se tornar, como disse Kimbe, uma expressão de suas crenças. Isso ilustra a verdade da afirmação de Kimbe: o homem é a crença expressa. Outra afirmação popular de Kimbe foi: nossas mentes se misturam como atmosferas, e cada pessoa tem sua identidade nessa atmosfera. Quando você era criança, estava sujeito aos humores, sentimentos, crenças e à atmosfera mental geral do lar. Os medos, ansiedades, superstições, assim como a fé religiosa e as convicções dos pais ficaram gravados em sua mente. Digamos que a criança tenha sido criada em um lar miserável, no qual nunca havia o suficiente para ir 8 de agosto, financeiramente falando, ouvia constantemente a queixa de carência e limitação. Você poderia dizer, como Salter em sua terapia de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza.
O jovem pode ter um complexo de pobreza baseado em suas primeiras experiências, treinamento e crenças, mas pode superar qualquer situação e se tornar livre. Isso é feito através do poder da oração. Conheci um menino, de 17 anos, que nasceu em um lugar chamado Hell's Kitchen, em Nova York. Ele ouviu algumas palestras que eu estava dando no Steinway Hall, em Nova York, na época. Esse menino percebeu que havia sido vítima de pensamentos negativos e destrutivos e que, se não redirecionasse sua mente por canais construtivos, a mente do mundo com seus medos, fracassos, ódios e ciúmes o invadiria e o controlaria. O homem age como ele é influenciado. É lógico, como Kimby sabia, que se o homem não tomar conta de sua própria casa, mente, a propaganda, falsas crenças, medos e preocupações do mundo fenomenal agiram como um feitiço hipnótico sobre ele. Estamos imersos na mente da raça que acredita em doença, morte, infortúnio, acidente, fracassos, doenças e diversos desastres. Siga a injunção bíblica. Saia do meio deles e separe-se. Identifique-se mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiram ao teste do tempo. Este jovem decidiu pensar e planejar por si mesmo. Ele decidiu seguir o caminho real para as riquezas, aceitando a abundância de Deus aqui e agora, e enchendo sua mente com conceitos e percepções espirituais. Ele sabia que, ao fazer isso, ele automaticamente expulsar de sua mente todos os padrões negativos. Ele adotou um processo simples chamado imaginação científica. Ele tinha uma voz maravilhosa, mas não foi cultivada ou desenvolvida. Eu disse a ele que a imagem que ele deu atenção em sua mente seria desenvolvida em sua mente mais profunda e aconteceria. Ele entendia que isso era uma lei da mente, uma lei de ação e reação, ou seja, a resposta da mente mais profunda à imagem mental mantida na mente consciente. Esse jovem se sentava tranquilamente em seu quarto em casa, relaxava todo o corpo e se imaginava cantando diante de um microfone. Ele realmente alcançava a sensação do instrumento. Ele me ouvia parabenizá-lo por seu maravilhoso contrato e dizer-lhe como sua voz era magnífica. Ao dar sua atenção e devoção a essa imagem mental regular e sistematicamente, uma profunda impressão foi feita em sua mente subconsciente. Pouco tempo se passou, e um instrutor de canto italiano em Nova York deu-lhe aulas gratuitas várias vezes por semana, porque viu suas possibilidades. Ele conseguiu um contrato que o enviou ao exterior para cantar nos salões da Europa, Ásia, África do Sul e outros lugares. Suas preocupações financeiras acabaram, pois ele também recebia um salário maravilhoso. Seus talentos ocultos e sua capacidade de liberá-los eram suas verdadeiras riquezas. Esses talentos e poderes dentro de todos nós são dados por Deus, vamos libertá-los. Você já disse a si mesmo: como posso ser mais útil para meus companheiros? Criaturas. Como posso contribuir mais para a humanidade? Um ministro amigo meu me disse que em seus primeiros dias ele e sua igreja sofreram financeiramente. Sua técnica ou processo foi esta simples oração que fez maravilhas para ele: Deus me revela melhores maneiras de apresentar as verdades de Deus aos meus semelhantes. O dinheiro entrou, a hipoteca foi paga em poucos anos, e desde então ele nunca se preocupou com dinheiro. Ao ler este capítulo, você aprendeu que os sentimentos, humores e crenças interiores do homem sempre controlam e governam seu mundo externo. Os movimentos internos da mente controlam os movimentos externos. Para mudar o exterior, você deve mudar o interior. Como no céu, assim na terra, ou como em minha mente ou consciência, assim é em meu corpo, circunstâncias e ambiente. A Bíblia diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por exemplo, se você está doente, está revelando um padrão mental e emocional que é a causa. Se você está chateado, ou se recebe notícias trágicas, observe como você as revela em seu rosto, olhos, gestos, qualidades tonais, também em seu andar e postura. Na verdade, todo o seu corpo revela sua angústia interior. Você poderia, é claro, por meio da disciplina mental e da oração, permanecer absolutamente equilibrado, sereno e calmo, recusando-se a atrair seus sentimentos ou estados mentais ocultos. Você pode ordenar que os músculos do seu corpo relaxem, fiquem quietos e quietos, eles teriam que obedecê-lo. Seus olhos, rosto e lábios não trariam nenhum sinal de tristeza, raiva ou desânimo. Por outro lado, com um pouco de disciplina, por meio da oração e da meditação, você pode reverter todo o quadro.
Mesmo que você tenha recebido notícias perturbadoras, independentemente de sua natureza grave, você pode mostrar e exibir alegria, paz, relaxamento e uma natureza vibrante e animada. Ninguém jamais saberia que você foi o destinatário das chamadas más notícias. Independentemente da notícia que você recebeu hoje, você pode ir ao espelho, olhar seu rosto, lábios, olhos e seus gestos, enquanto diz a si mesmo e imagina que ouviu a notícia de ter recebido uma grande fortuna. Dramatize-a, sinta-a, emocione-se com ela e observe como todo o seu corpo responde à emoção interior. Você pode reverter qualquer situação através da oração. Ocupe sua mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se com essas ideias mentalmente, emocionalmente e pictoricamente. Tire uma foto de si mesmo como você quer ser, reter essa imagem, sustentá-lo com alegria, fé e expectativa. Finalmente você conseguirá experimentar sua manifestação. Eu digo às pessoas que me consultam sobre falta financeira para casar com riqueza. Alguns veem o ponto, outros não fazem. Como todos os estudantes da Bíblia sabem, sua esposa é o que você está mentalmente unido ou unido. Em outras palavras, o que você concebe e acredita, você dá concepção. Se você acredita que o mundo é frio, cruel e duro, que é um estilo de vida cão come cachorro, esse é o seu conceito, você é casado com ele e terá filhos ou descendência desse casamento. Os filhos de tal casamento ou crença mental serão suas experiências, condições e circunstâncias, juntamente com todos os outros eventos de sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão a imagem e semelhança das ideias que as geraram. Observe as muitas esposas com as quais o homem médio vive, como medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva. Estes jogam o caos com sua mente. Casar-se com a riqueza reivindicando, sentindo e acreditando, Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Ou pegue a seguinte declaração e repita-a várias vezes conscientemente até que sua consciência seja condicionada por ela, ou se torne parte de sua meditação. Eu sou divinamente expresso e tenho uma renda maravilhosa. Não diga isso como um papagaio, mas saiba que sua linha de pensamento está sendo gravada em sua mente mais profunda e se torna um estado condicionado de consciência. Deixe a frase se tornar significativa para você. Derrame vida, amor e sentimento nele, tornando-o vivo. Um dos meus alunos da turma abriu recentemente um restaurante. Ele me ligou, dizendo que se casou com um restaurante. Ele queria dizer que havia decidido ser muito bem-sucedido, diligente e perseverante, e ver que seu negócio prosperava. A esposa deste homem, mental, era sua crença na realização de seu desejo ou desejo. Identifique-se com seu objetivo na vida e cesse os casamentos mentais com críticas, autocondenação, raiva, medo e preocupação. Dê atenção ao seu ideal escolhido, estando cheio de fé e confiança na lei inevitável da prosperidade e do sucesso. Você não conseguirá nada amando seu ideal em um minuto e negando-o no minuto seguinte. Isso é como misturar ácido e alcalino, e você obterá uma substância inerte. Ao percorrer a estrada real para a riqueza, você deve ser fiel ao seu ideal escolhido, sua esposa. Encontramos ilustrações na Bíblia relacionadas a essas mesmas verdades. Por exemplo, Eva saiu da costela de Adão. Sua costela é seu conceito, desejo, ideia, plano, objetivo ou objetivo na vida. Eva significa a emoção, a natureza do sentimento ou o tom interior. Em outras palavras, você deve ser mãe da ideia. A ideia deve ser cuidada, amada e sentida como verdadeira, a fim de manifestar seu objetivo na vida. A ideia é o pai, a emoção é a mãe, esta é a festa de casamento que está sempre acontecendo em sua mente. Ouspensky falou do terceiro elemento que entrou ou se formou seguindo a união de seu desejo e sentimento. Ele o chamou de elemento neutro. Podemos chamá-lo de paz, pois Deus é paz. A Bíblia diz: e o governo estará sobre seus ombros. Em outras palavras, deixe a sabedoria divina ser seu guia. Deixe a sabedoria subjetiva dentro de você conduzir, guiar e governar você em todos os seus caminhos. Entregue seu pedido a esta presença habitante, sabendo em seu coração e alma que ela dissipará a ansiedade, curará a ferida e restaurará sua alma à equanimidade e tranquilidade. Abra sua mente e coração e diga: Deus é meu piloto. Ele me conduz. Ele me prospera. Ele é meu conselheiro. Que sua oração seja noite e manhã. Eu sou um canal através do qual as riquezas de Deus fluem incessante, abundante e livremente.
Escreva essa oração em seu coração, e inscreva-a em sua mente. Continue no raio da glória de Deus. O homem que não conhece o funcionamento interno de sua própria mente está cheio de fardos, ansiedades e preocupações, ele não aprendeu como lançar seu fardo na presença habitante e ficar livre. O monge Zen foi perguntado por seu discípulo, o que é a verdade? Ele respondeu em uma forma simbólica, tirando o saco das costas e colocando-o no chão. O discípulo então lhe perguntou, mestre, como funciona? O monge Zen, ainda em silêncio, colocou o saco nas costas e caminhou pela estrada cantando para si mesmo. A bolsa é seu fardo, ou seu problema. Você a lança na sabedoria subjetiva que conhece tudo e tem o saber fazer, da realização. Ele sabe apenas a resposta. Colocar o saco novamente nas costas significa que, embora eu ainda tenha o problema, agora tenho descanso mental e alívio do fardo, porque invoquei a sabedoria divina em meu favor. Portanto, canto a canção do triunfo, sabendo que a resposta à minha oração está a caminho, e canto pela alegria que está diante de mim. É maravilhoso. Todo homem, no princípio, oferece bom vinho, e quando os homens bebem bem, então o que é pior, mas guardaste o bom vinho até agora. Isso é verdade para todo homem quando ele primeiro entra no conhecimento das leis da mente. Ele parte com alto astral e ambições. Ele é a vassoura nova que varre e está cheio de boas intenções, muitas vezes ele esquece a fonte do poder. Ele não permanece fiel ao princípio dentro dele, que é científico e eficaz, que o tiraria de suas experiências negativas e o colocaria no caminho da liberdade e da paz de espírito. Ele começa a se entregar mental e emocionalmente a ideias e pensamentos estranhos ao seu objetivo e meta anunciados. Em outras palavras, ele não é fiel ao seu ideal ou esposa. Saiba que o eu subjetivo ou mais profundo dentro de você aceitará seu pedido e, sendo o grande fabricante, ele o fará acontecer à sua maneira. Tudo o que você faz é liberar seu pedido com fé e confiança, da mesma forma que lançaria uma semente no chão ou enviaria uma carta a um amigo, sabendo que a resposta viria. Você já foi entre duas grandes rochas e ouviu o eco de sua voz. Esta é a maneira como o princípio da vida dentro de você responde. Você ouvirá o eco de sua própria voz. Sua voz é seu movimento mental interior da mente, sua jornada interior, psicológica, onde você se banqueteia mentalmente com uma ideia até ficar satisfeito, e então você descansou. Conhecendo esta lei e como usá-la, certifique-se de nunca se embriagar com poder, arrogância, orgulho ou vaidade. Use a lei para abençoar, curar, inspirar e elevar os outros, assim como a si mesmo. O homem abusa da lei tirando vantagem egoísta de seu próximo. Se você fizer isso, você ferirá e atrairá a perda para si mesmo. Poder, segurança e riquezas não devem ser obtidos externamente. Eles vêm do tesouro da eternidade interior. Devemos perceber que o bom vinho está sempre presente, pois Deus é o eterno agora. Independentemente das circunstâncias atuais, você pode provar que seu bem está sempre presente, desapegando-se mentalmente do problema, indo na vigília superior e cuidando dos negócios de seu pai. Entrar na alta vigilância é visualizar o seu bem, deter-se no novo conceito de si mesmo, casar-se com ele e manter o humor feliz permanecendo fiel cheio de fé a cada passo do caminho sabendo que o vinho da alegria, a oração respondida, está a caminho. Agora é o dia da salvação. O reino dos céus está próximo. Tu guardaste o bom vinho até agora. Você pode neste momento viajar psicologicamente em sua mente e entrar mentalmente através da imaginação divina em qualquer estado desejado. A riqueza, a saúde ou a invenção que você deseja introduzir são todas invisíveis no início. Tudo sai do invisível. Você deve possuir riquezas subjetivamente, antes de poder possuir riquezas objetivamente. O sentimento de riqueza produz riqueza, pois a riqueza é um estado de consciência. Um estado de consciência é o que você pensa, sente, acredita e consente mentalmente. Um professor da Califórnia que recebia mais de 5 ou 6 mil dólares por ano olhou pela vitrine um lindo casaco de arminho que custava 8 milhares de dólares. Ela disse, eu levaria anos para economizar essa quantia de dinheiro. Eu nunca poderia pagar. Ah, como eu quero! Ela ouvia nossas palestras nas manhãs de domingo. Ao deixar de se casar com esses conceitos negativos, ela aprendeu que poderia ter um casaco, um carro ou qualquer coisa que quisesse sem machucar ninguém na face da terra. Eu disse a ela para imaginar que ela estava com o casaco, sentir seu lindo pelo e sentir isso nela.
Ela começou a usar o poder de sua imaginação antes de dormir à noite. Ela colocou o casaco imaginário sobre ela, acariciou-o, como uma criança faz com sua boneca. Ela continuou a fazer isso e finalmente sentiu a emoção de tudo. Ela ia dormir todas as noites vestindo esse casaco imaginário e sendo tão feliz em possuí-lo. 3 meses se passaram e nada aconteceu. Ela estava prestes a desistir, mas lembrou a si mesma que é o clima sustentado que demonstra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A solução virá para a pessoa que não vacila, mas sempre anda com o perfume de sua presença com ela. A resposta vem ao homem que anda na luz que está feito. Você está sempre usando o perfume de sua presença quando mantém o clima feliz e alegre da expectativa, sabendo que seu bem está a caminho. Você viu no invisível e sabe que o verá no visível. A continuação do drama da mente do professor é interessante. Certa manhã de domingo, depois de nossa palestra, um homem acidentalmente pisou em seu pé, pediu desculpas profusamente, perguntou onde ela morava e se ofereceu para levá-la para casa. Ela aceitou de bom grado. Pouco depois, ele propôs casamento, deu a ela um lindo anel de diamante e disse a ela: "Eu vi o casaco mais maravilhoso, você ficaria simplesmente radiante usando-o." Era o casaco que ela admirava 3 meses antes. O vendedor disse que mais de 100 mulheres ricas olharam para o casaco, admiraram-no imensamente, mas por algum motivo sempre escolhiam outra peça. Através de sua capacidade de escolha, imagine a realidade do que você selecionou, e através da fé e perseverança, você pode realizar seu objetivo na vida. Todas as riquezas do céu estão aqui agora dentro de você, esperando para serem liberadas. Paz, alegria, amor, orientação, inspiração, boa vontade e abundância existem agora. Tudo o que é necessário para expressar as riquezas de Deus é que você deixe o presente agora. Sua limitação, entre na visão ou imagem mental e, em um humor feliz e alegre, torne-se um com seu ideal. Tendo visto e sentido seu bem em momentos de alta exaltação, você sabe que em pouco tempo verá seu ideal objetivamente ao caminhar no tempo e no espaço. Como dentro, assim fora. Como acima, assim abaixo. Como no céu, assim na terra. Em outras palavras, você verá suas crenças expressas. O homem é a crença expressa. Sobre o Dr. Joseph Murphy. Joseph Murphy nasceu em 20 de maio de 1898, em uma pequena cidade no condado de Cork, na Irlanda. Seu pai, Dennis Murphy, era diácono e professor da Escola Nacional da Irlanda, uma instalação jesuíta. Sua mãe, Ellen Neconnelly, era uma dona de casa, que mais tarde deu à luz outro filho, Don, e uma filha, Catherine. Joseph foi criado em uma família estritamente católica. Seu pai era bastante devoto e, de fato, foi um dos poucos professores leigos que ensinou seminaristas jesuítas. Ele tinha um amplo conhecimento de muitos assuntos e desenvolveu em seu filho o desejo de estudar e aprender. A Irlanda naquela época sofria de uma de suas muitas depressões econômicas, e muitas famílias passavam fome. Embora Dennis Murphy tivesse um emprego estável, sua renda mal era suficiente para sustentar a família. O jovem Joseph estava matriculado na Escola Nacional e era um aluno brilhante. Ele foi encorajado a estudar para o sacerdócio e foi aceito como seminarista jesuíta. No entanto, no final da adolescência, ele começou a questionar a ortodoxia católica dos jesuítas e se retirou do seminário. Como seu objetivo era explorar novas ideias e ganhar novas experiências, um objetivo que ele não podia prosseguir na Irlanda dominada pelos católicos, ele deixou sua família para ir para a América. Ele chegou ao centro de imigração de Ellis Island com apenas $5 no bolso. Seu primeiro projeto foi encontrar um lugar para morar. Ele teve a sorte de localizar uma pensão onde dividia um quarto com um farmacêutico que trabalhava na farmácia local. O conhecimento de inglês de Joseph era mínimo, pois o gaélico era falado tanto em sua casa quanto na escola, então, como a maioria dos imigrantes irlandeses, Joseph trabalhava como diarista, ganhando o suficiente para se manter alimentado e abrigado. Ele e seu colega de quarto se tornaram bons amigos e, quando abriu um emprego na farmácia onde seu amigo trabalhava, ele foi contratado para ser assistente do farmacêutico. Ele imediatamente se matriculou em uma escola para estudar farmácia. Com sua mente aguçada e desejo de aprender, não demorou muito para que Joseph passasse nos exames de qualificação e se tornasse um farmacêutico de pleno direito. Ele agora ganhava dinheiro suficiente para alugar seu próprio apartamento.
Depois de alguns anos, ele comprou a drogaria e, nos anos seguintes, administrou um negócio de sucesso. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Joseph se alistou no exército e foi designado para trabalhar como farmacêutico na unidade médica da 88ª Divisão de Infantaria. Naquela época, ele renovou seu interesse pela religião e começou a ler extensivamente sobre várias crenças religiosas. Após sua dispensa do exército, ele optou por não retornar à sua carreira na farmácia. Viajou bastante, fazendo cursos em várias universidades tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. A partir de seus estudos, Joseph ficou encantado com as várias religiões asiáticas e foi para a Índia para aprender sobre elas em profundidade. Ele estudou todas as principais religiões desde o seu início. Ele estendeu esses estudos aos grandes filósofos desde os tempos antigos até o presente. Embora tenha estudado com alguns dos professores mais inteligentes e perspicazes, a pessoa que mais influenciou Joseph foi o Dr. Thomas Troward, que era juiz, além de filósofo, médico e professor. O juiz Troward tornou-se o mentor de Joseph. Com ele não apenas aprendeu filosofia, teologia e direito, mas também foi apresentado ao misticismo e, particularmente, à ordem maçônica. Ele se tornou um membro ativo desta ordem e ao longo dos anos subiu nas fileiras maçônicas até o grau 32 no rito escocês. Após seu retorno aos Estados Unidos, Joseph escolheu se tornar um ministro e levar seu amplo conhecimento ao público. Como seu conceito de cristianismo não era tradicional e de fato ia contra a maioria das denominações cristãs, ele fundou sua própria igreja em Los Angeles. Ele atraiu um pequeno número de congregados, mas não demorou muito para que sua mensagem de otimismo e esperança, em vez dos sermões de pecado e condenação, de tantos ministros, atraísse muitos homens e mulheres para sua igreja. O Dr. Joseph Murphy foi um proponente do movimento do Novo Pensamento. Esse movimento foi desenvolvido no final do século XIX e início do século XX por muitos filósofos e pensadores profundos que estudaram esse fenômeno e pregaram, escreveram e praticaram uma nova maneira de ver a vida. Ao combinar uma abordagem metafísica, espiritual e pragmática da maneira como pensamos e vivemos, eles descobriram o segredo de alcançar o que realmente desejamos. Os proponentes do movimento do Novo Pensamento pregavam uma nova ideia de vida que traz novos métodos e resultados mais aperfeiçoados, e temos o poder de usá-la para enriquecer nossas vidas. Podemos fazer todas essas coisas somente quando encontramos a lei e desenvolvemos o entendimento da lei, que Deus parecia ter escrito em enigmas no passado. Claro, o Dr. Murphy não foi o único ministro a pregar esta mensagem positiva. Várias igrejas, cujos ministros e congregantes foram influenciados pelo movimento do Novo Pensamento, foram fundadas e desenvolvidas nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. A Igreja da Ciência Religiosa, a Igreja da Unidade e locais de culto semelhantes pregam filosofias semelhantes a esta. Dr. Murphy nomeou sua organização a Igreja da Ciência Divina. Ele frequentemente compartilhava plataformas, conduzia programas conjuntos com seus colegas de pensamento semelhante e treinava outros homens e mulheres para ingressar em seu ministério. Ao longo dos anos, outras igrejas se juntaram a ele no desenvolvimento de uma organização chamada Federação da Ciência Divina, que atua como um guarda-chuva para todas as igrejas da ciência divina. Cada um dos líderes da Igreja Divine Science continua a pressionar por mais educação, e o Dr. Murphy foi um dos líderes a apoiar a criação da Divine Science School em St. Louis, Missouri, para treinar novos ministros e fornecer educação educacional contínua para ambos os ministros e congregados. A reunião anual dos ministros da ciência divina era obrigatória, e o Dr. Murphy foi um palestrante de destaque. Ele encoraja os participantes a estudar e continuar a aprender, principalmente sobre a importância da mente subconsciente. Ao longo dos próximos anos, a Igreja da Ciência Divina local de Murphy cresceu tanto que seu prédio era pequeno demais para manter luz. Ele alugou o The Wilshire Ebel Theatre, um antigo cinema. Seus serviços foram tão bem atendidos que mesmo este local nem sempre conseguia acomodar todos os que desejavam comparecer. As aulas ministradas pelo Dr. Murphy e sua equipe complementaram seus cultos de domingo que foram frequentados por 1.300 a 1.500 pessoas. Estes foram complementados por seminários e palestras que foram realizados na maioria dos dias e noites. A igreja permaneceu no Wilshire Ebel Theatre em Los Angeles até 1976, quando se mudou para um novo local em Laguna Hills, Califórnia, perto de uma comunidade de aposentados.
Para alcançar o grande número de pessoas que queriam ouvir sua mensagem, o Dr. Murphy criou um talk show semanal de rádio, que acabou atingindo uma audiência de mais de 1 milhão de ouvintes. Muitos de seus seguidores queriam mais do que apenas resumos. Eles sugeriram que ele gravasse suas palestras e programas de rádio. No início, ele estava relutante em fazê-lo, mas concordou em experimentar. Seus programas de rádio eram gravados em discos extra grandes de 78 rotações por minuto, uma prática comum na época. Ele tinha 6 cassetes feitas de um desses discos e as colocou na mesa de informações no saguão do Wilshire Ebel Theatre. Eles esgotaram na primeira hora. Isso deu início a um novo empreendimento. Suas fitas de sua palestra explicando textos bíblicos e fornecendo meditações e orações para seus ouvintes não foram vendidas apenas em sua igreja, mas em outras igrejas, livrarias e pelo correio. À medida que a igreja crescia, o Dr. Murphy acrescentou uma equipe de profissionais e administrativos para auxiliá-lo nos muitos programas em que estava envolvido e na pesquisa e preparação de seus primeiros livros. Um dos membros mais eficazes de sua equipe era seu secretário administrativo, Dr. Jean Wright. A relação de trabalho evoluiu para um romance, e eles se casaram, uma parceria para toda a vida que enriqueceu a vida de ambos. Naquela época, década de 1950, havia muito poucos grandes editores de material espiritualmente inspirado. Os Murphys localizaram algumas pequenas editoras na área de Los Angeles e com elas produziram uma série de pequenos livros, geralmente de 30 a 50 páginas impressas em forma de panfleto, que foram vendidos, principalmente em igrejas, de $1,50 a $3 por livro. Quando as encomendas desses livros aumentaram a ponto de exigir segunda e terceira tiragens, as principais editoras reconheceram que havia um mercado para esses livros e os adicionaram aos seus catálogos. Dr. Murphy tornou-se conhecido fora da área de Los Angeles como resultado de seus livros, fitas e transmissões de rádio e foi convidado a dar palestras em todo o país. Ele não limitou suas palestras a assuntos religiosos, mas falou sobre os valores históricos da vida, a arte de uma vida saudável e os ensinamentos de grandes filósofos tanto da cultura ocidental quanto oriental. Como o Dr. Murphy nunca aprendeu a dirigir, ele teve que arranjar alguém para levá-lo aos vários lugares onde ele era convidado para dar palestras e outros lugares em sua agenda muito ocupada. Uma das funções de Jean como secretária administrativa e mais tarde como esposa era planejar suas tarefas, providenciar trens ou voos, traslados do aeroporto, acomodações em hotéis e todos os outros detalhes das viagens. Os Murphy viajavam frequentemente para muitos países ao redor do mundo. Uma de suas férias de trabalho favoritas era realizar seminários em navios de cruzeiro. Essas viagens duravam uma semana ou mais e o levariam a muitos países ao redor do mundo. Uma das atividades mais gratificantes do Dr. Murphy foi falar com os detentos em muitas prisões. Muitos ex-presidiários lhe escreveram ao longo dos anos, contando-lhe como suas palavras realmente transformaram suas vidas e os inspiraram a viver vidas espirituais e significativas. Ele visitou os Estados Unidos e muitos países da Europa e Ásia. Em suas palestras, ele enfatizou a importância de entender o poder da mente subconsciente e os princípios de vida baseados na crença no único Deus, o Eu Sou. Os livros do tamanho de panfletos do Dr. Murphy eram tão populares que ele começou a expandir-los em obras mais detalhadas e mais longas. Sua esposa nos deu algumas dicas sobre sua maneira e método de escrever. Ela relatou que ele escreveu seus manuscritos em um tablet e apertou com tanta força seu lápis ou caneta que você poderia ler a página pela impressão na página seguinte. Ele parecia estar em transe enquanto escrevia. Seu estilo de escrever era permanecer em seu escritório por 4 a 6 horas sem perturbação até que ele parasse e dissesse que era o suficiente para o dia. Cada dia era o mesmo. Ele nunca voltou ao escritório novamente até a manhã seguinte para terminar o que havia começado. Ele não comia nem bebia enquanto trabalhava, estava sozinho com seus pensamentos e sua enorme biblioteca de livros, aos quais se referia de tempos em tempos. Sua esposa o protegeu de visitas e ligações e manteve as coisas em movimento para os negócios da igreja e outras atividades. O Dr. Murphy estava sempre procurando uma maneira simples de discutir os problemas e elaborar pontos que explicassem em detalhes como isso afeta o indivíduo. Ele escolheu algumas de suas palestras para apresentar em cassetes, discos ou CDs, à medida que as tecnologias desenvolvidas e novos métodos entravam no campo do áudio.
Todo o seu trabalho de CDs e cassetes são ferramentas que podem ser usadas para a maioria dos problemas que as pessoas encontram na vida e foram testadas pelo tempo para atingir os objetivos pretendidos. Seu tema básico é que a solução para os problemas está dentro de si mesmo. Elementos externos não podem mudar o pensamento de alguém. Ou seja, sua mente é sua. Para viver uma vida melhor, é a sua mente, não as circunstâncias externas, que você deve mudar. Você cria seu próprio destino. O poder da mudança está em sua mente e, usando o poder de sua mente subconsciente, você pode fazer essas mudanças para melhor. Dr. Murphy escreveu mais de 30 livros. Sua obra mais famosa, O Poder da Mente Inconsciente, publicada pela primeira vez em 1963, tornou-se um best-seller imediato. Foi aclamado como um dos melhores guias de autoajuda já escritos. Milhões de cópias foram vendidas e continuam a ser vendidas em todo o mundo. Entre alguns de seus outros livros mais vendidos estavam Telepsychics, The Magic Power of Perfect Living, The Amazing Laws of Cosmic Mind, Secrets of the I Ching, The Miracle of Mind Dynamics, Your Infinite Power to be Rich, and The Cosmic Power Within. Vocês. Dr. Murphy morreu em dezembro de 1981, e sua esposa, Dr. Seu ministério após sua morte. Em uma palestra que ela deu em 1986, citando seu falecido marido, ela reiterou sua filosofia. Eu quero ensinar aos homens e mulheres sua origem divina e os poderes que reinam dentro deles. Quero informar que esse poder está dentro e que eles são seus próprios salvadores e capazes de alcançar sua própria salvação. Esta é a mensagem da Bíblia e 9/10 de nossa confusão hoje se deve à interpretação literal e errada das verdades transformadoras oferecidas nela. Quero atingir a maioria, o homem da rua, a mulher sobrecarregada de dever e supressão de seus talentos e habilidades. Eu quero ajudar os outros em cada estágio ou nível de consciência a aprender sobre as maravilhas internas. Ela disse sobre o marido: ele era um místico prático, possuído pelo intelecto de um erudito, a mente de um executivo de sucesso, o coração do poeta. Sua mensagem resumida foi: você é o rei, o governante do seu mundo, pois você é um com Deus.